Fala aí, torcedor Cruz Maltino, tô chegando agora pra gente comentar aí o que foi esse Vasco 1, Botafogo também 1, jogo que acabou agora há pouco em São Januário, resultado aparentemente ruim para as pretensões do Vasco no campeonato, né? Que no momento era de se afastar da zona de rebaixamento. Óbvio que pelo nível de atuação esse pontinho foi importante, mas pelo que está por vir e por jogar em casa, é preciso se lamentar, né? O time está apenas um pontinho do primeiro clube fora do Z4, que hoje é o Atlético Goianiense, e a 2 do Corinthians. Clubes esses que jogam ainda nesta rodada. A sorte é que ambos vão ter jogos difíceis pela frente, né? O Atlético Goianiense pega o Galo lá no Mineirão amanhã e o Corinthians vai fazer o clássico contra o Palmeiras aí na segunda. Então vamos ter que continuar secando para que o Vasco siga respirando neste Brasileirão. Sobre o jogo em si, antes da gente entrar numa análise, a destacar novamente o argentino Verratti e a sua participação. O Hermano vem fazendo a diferença nesse time e mais uma vez salvou o Vasco de algo pior. Se o empate não foi lá essas coisas, imagine isso aí com uma derrota em São Januário. O Verratti é determinante e mostrou que tem faro de gol. Sem ele, meus amigos, esse time estaria bem pior, hein? É só você ver os jogos passados e perceber o nível de importância do artilheiro argentino. Mas voltando ao jogo, meus amigos, eu achei que o Vasco teve uma atuação muito aquém do que vinha tendo com o Rafael Paiva, né? Ele não conseguiu aí, o time não conseguiu imprimir o mesmo ritmo, né? Não em termos de competitividade. A entrega, a vontade, a aplicação continua e ficou provado também nesse jogo, como na derrota passada, porque hoje o Botafogo é um dos clubes que estão lá no G4. Porém, taticamente, o time ainda deixou a desejar, tanto no individual como no coletivo, né? A gente viu aí muitas falhas de transição e pouca criatividade. Não sei se o time sentiu a ausência do David, que vinha sendo uma peça mais aguda lá na frente. Mas fato é que a gente não viu o Vasco tão organizado como nos jogos passados. Mas a competitividade continuou. E olha só, isso não é uma crítica ao trabalho do Rafael Paiva, muito pelo contrário, até porque é um elenco ilimitado, com carências, e as oscilações vão acontecer. O Rafael vem fazendo o que pode com as peças que tem em mãos, né? Mas é uma constatação que hoje a coisa não fluiu como nas vezes anteriores. É verdade também que o Botafogo não jogou bem, conseguiu achar aquele gol lá numa falha do Léo Jardim e do miolo de zaga lá, que deixou o cara cabecear e só. As substituições do técnico adversário não surtiram efeito, e isso fez com que o Vasco, né, precisando da vitória, tomasse as rédeas da partida e acreditasse até o fim. E numa dessas bolas alçadas para a área, acabou aí achando o Verratti, que fez um cabeceio perfeito. Outra coisa que eu tenho que fazer também aqui é uma ressalva em termos de peças, né? O Vasco não atuou bem, mas o garoto JP surpreendeu, foi um ponto positivo, esteve presente em todas as partes do campo e contribuiu bastante ali na marcação e no desenvolvimento, né? Um garoto que não está fugindo aí da responsabilidade e está encarando de frente. Outro nome importante foi o Adson, né? Que mais uma vez fez um bom jogo com a camisa do Vasco e foi a principal peça ali do contra-ataque do time. Muito participativo, lúcido e ajudando também a povoar ali aquele meio campo. Ou seja, está adquirindo confiança e vai se tornando aí uma peça importante aí, crucial no esquema do Paiva. O que a gente não pode deixar passar nessa partida, né, que ainda está criando aí opiniões contrárias, né, tá tendo uma divisão, é aquela substituição do Payet, né? Uns acham que foi certo, outros acham que não, enfim. Mas eu tenho uma opinião, né, pode ser até polêmica, mas sabe aquela máxima que o craque, o jogador diferenciado, mesmo fora de forma, mesmo jogando mal, mesmo pesado, você não se tira num jogo difícil e ruim para a sua equipe. Então, hoje eu acho que se encaixa perfeito. O Payet, óbvio, não vinha sendo brilhante, estava pesado, mas diante da escassez desse elenco, diante das carências que esse grupo tem, né, no banco de reservas, em termos de criatividade no meio-campo, ao meu ver, tirar o Payet ali, naquele momento, não que ele não pudesse ser substituído, eu acho que ele tinha que ser substituído ao longo do jogo. Mas naquele momento ali importante, eu acho que foi um erro aí de avaliação do técnico. Não sei, eu acredito que seja algo protocolar,
já estava combinado ali com o departamento médico, né, que não queria que o cara estourasse e tal, mas o Payet entrou com 15 minutos, né, no lugar do garoto estrela, infelizmente sofreu uma lesão, mas depois teve tempo ali no intervalo para dar aquela descansada, né? Então, na minha visão, acho que poderia ter deixado ele um pouquinho mais, né, e tirado mais para o final, né? Porque ele, como eu falei, entrou no primeiro tempo, teve depois o intervalo, oxigenou e vinha adquirindo confiança. E o banco do Vasco, né, meus amigos, não tem peças assim que possam ser superiores ali ao nome, né, que o Payet estava jogando ali, pelo nome dele, mas tecnicamente é um jogador ali que decide, né? Ele não estava jogando bem, é verdade, mas pela qualidade, né, o que ele poderia proporcionar ali numa bola, numa faltinha, numa bola metida para a área, coisa que ele já fez ano passado, já fez recentemente. Então eu acho que ele poderia ter seguido um pouquinho mais, o Paiva ter segurado ele um pouquinho mais e deixado depois então para substituir. Mas, meus amigos, de qualquer forma, realmente o Payet está sem ritmo, é evidente isso, e a gente espera que a preparação física do Vasco consiga aí dar um upgrade nesse francês, porque ele ainda está meio pesadinho mesmo. Outra coisa, verdade, meus amigos, é que esse jogo também ficou evidenciado que o Vasco precisa de uma janela perfeita e que esse tão sonhado dia 10 de julho chegue logo, porque a própria entrada do Piton, hoje jogando mais à frente ali no lugar do David, mostra a limitação desse elenco. Deu para perceber que os que estão no banco não são ainda aí capazes de suprir a ausência de um jogador aí que vinha sendo titular. O próprio Esforço entrou hoje, nada acrescentou. Eric Marcos, Ryan, idem. Muito se fala só no Coutinho, mas o Vasco precisa de muitos Coutinhos para que possa virar esse jogo. E hoje deu para perceber que com qualidade se decide uma partida. A qualidade do Verratti falou mais alto. Será que se o Cleiton tivesse ali, acertaria aquela cabeçada ou faria de uma outra forma? Então isso é muito importante nessa hora. Agora, ó, trabalhar essa semana aí, porque é jogo após jogo. Quarta-feira o Vasco encara o Fortaleza aqui em São Januário, que vai vir mordido aí pela eliminação na Copa do Brasil. O Rafael Paiva conhece bem o adversário e em seguida, no fim de semana, pega o Internacional lá no Beira-Rio, que voltará a funcionar. Parada indigesta essa que terá pela frente. Por isso, não dá mais para vacilar, perder pontos em casa. Agora eu quero ouvir você. O que achou desse jogo? Quem errou? O que poderia ter feito para vencer? Comente e participe. Tô indo, galera. Vamos aproveitar o sábado, um grande final de semana para você. E até lá. Fui!